Dando sequência, vamos ouvir as palavras do Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Bom dia, muito obrigado pelo convite, muito obrigado a todos vocês aqui presentes. Não existe um formato aqui muito definido desse bate-papo, então eu vou dizer algumas coisas que vêm na minha cabeça aqui, ainda dando sequência que o Ribas tem mencionado. De fato, o mundo livre, o Ocidente, constituído por constituições que têm o viés de preservar a soberania popular, em que o povo manda no Estado e não vice-versa, esses países do Ocidente, e o Brasil está incluso, por incrível que pareça, nesse rol de países com constituições de soberania popular, estão sofrendo hoje um ataque como nunca antes na história. Um poder central supranacional cresceu e ele mobiliza internamente dentro dos países, através de causas populares, ou causas mundiais, ele torna causas mundiais populares. E quando você tem esse engajamento, você tem uma violação do Estado de Direito de cada uma das soberanias. Então, de fato, o que o Ribas menciona da autodeterminação dos países é uma verdade. O que ocorre é que é muito mais profundo do que a autodeterminação dos países. É a autodeterminação das comunidades. O que é importante para uma comunidade torna-se secundário a uma mobilização popular por algo mundial, algo global, que não tem absolutamente nada a ver com aquela comunidade e do qual aquela comunidade vai ter que sofrer grande ônus em termos tributários, em termos regulamentares, vamos sofrer interferências aí e limitações impostas de fora para dentro, e as comunidades, de fato, deixam de ser livres. Então, aí preza a seguinte questão: como se defender dessas intromissões externas? E vejamos que governos e países cujas instituições fortes, validadas democraticamente, não têm esse problema. Os países que são centralizados e que têm pouca validação democrática, esses estão à mercê agora dos supranacionais, das entidades supranacionais. Simplesmente porque a soberania, ela só consegue ser negociada a quem paga por ela. Quem que paga por soberania? O próprio povo está à mercê de um Estado quando o Estado se presta a ser soberano. Então, não é o povo que vai conseguir pagar por essa soberania, comprar de volta a sua própria soberania. Quem paga por isso são exatamente essas entidades supranacionais. Essas que têm o cacife de corromper e de aliciar entidades políticas no centro para empurrar a sua agenda para as comunidades. E é isso que está acontecendo no Brasil. Vemos aí partidos, PSDB é um deles, sistematicamente tem nos colocado à mercê de conjuntos supranacionais. Ele não é o único partido, mas é um partido muito importante, porque boa parte da comunidade livre, da comunidade consciente, das pessoas que são patriotas e conservadoras e liberais, votam em PSDB. Então, validamos o nosso próprio inimigo contra nós mesmos, sendo que eles deveriam ter sido colocados junto com os nossos inimigos ali, junto com aqueles que querem criar um sistema totalitário, junto com o PT, junto com o PCdoB, junto com o PSOL agora. Esses querem validar um ditador do proletariado num sistema autocrático. Pergunte a qualquer um do PCdoB, pergunte a qualquer um desses partidos de esquerda radical, até mesmo esquerda fabiana, se eles querem de fato comunidades livres, se autodeterminando, se eles querem de fato municipalizar o poder público, trazer de volta aos bairros o poder que foi tirado dos bairros. Pergunte a eles se eles querem isso. Claro que eles não vão nem saber responder, porque eles estão engajados nessas causas populares. Ah, é por causa do meio ambiente. Ah, sim, é por causa do clima. Ah, sim, é por causa de inúmeros fatores globais, que é isso que está sendo validado através desses partidos. Só que
na verdade, o que está sendo construído é um poder totalitário. Está destruindo o Estado de Direito e o que vem em troca é uma ditadura. Isso não é uma teoria de conspiração. Adoraria que fosse. Adoraria que fôssemos aqui uma aberração nessa narrativa. Infelizmente, isso está se materializando cada vez mais e cada semana mais. Eu faço aqui um pequeno provocação. Notem, jornal principal, talvez o Globo News ou qualquer outro, ou a TV Globo, Jornal Nacional, é quase que todo dia que se menciona a ONU, em qualquer questão. Questão criminal, questão ambiental, qualquer. Então, existe uma interferência e uma necessidade de validação da notícia, até mesmo, como se a ONU estivesse sancionando isso. Então, já existe uma grande interferência aqui na coisa pública de poderes supranacionais. Isso é um fato constituído. Temos que identificar quem são nossos inimigos, temos que parar de dar voto para essas entidades, para esses representantes políticos, porque, sim, pode até estar falando uma coisa que nos agrade, mas, por um outro lado, tem uma agenda contra um sistema político que dê liberdade, que dê soberania popular, que dê a nossa independência. Então, isso é um primeiro fato. Agora, vamos ao contexto Brasil nesse momento. O Brasil está numa situação de extrema instabilidade política. Não só isso, de extrema precariedade econômica. Teremos que ter reformas econômicas e reformas políticas agora nesses próximos anos. Tudo indica que a economia, as reformas econômicas vão ir a cabo, porque as grandes entidades econômicas, o grande empresariado, está vendo que chegou no limite de regulamentação que limita a livre iniciativa. Essa não consegue mais respirar, não consegue mais empregar. Quando você não consegue empregar, você gera menos consumo, então está todo mundo perdendo. Mas eles mesmos querem criar essas regulamentações. Quem que não está empregando? Não são os grandes empresários. Os grandes empresários já estão no ápice da sua eficiência. Os grandes empresários aumentam a receita, aumentam o controle, mas diminuem seus quadros empregados. Quem é o grande empregador do Brasil? Não são os grandes empresários. E não é também o governo. O maior empregador do Brasil chama-se pequeno e médio empresário, são os pequenos empreendedores. Esses estão sendo alijados do processo. Esses estão sendo alijados da coisa pública brasileira. Esses estão sendo alijados do comando da economia. Estão sendo colocados à mercê da regulamentação da tributação. E é exatamente essa inversão de valores que nós precisamos ter no Brasil. O pequeno e médio empresário tem que ser representado na coisa pública. A legislação brasileira tem que contemplar não benefícios, mas sim liberdade para que isso possa empreender, possa criar oportunidades e mais postos de trabalho. Esses sim é que devem comandar. Então, isso tudo rege uma série de reformas políticas para que permita que a classe média empreendedora participe da coisa pública. Quando se tem a porta de entrada do sistema político hoje, que é a parte legislativa, seja ela municipal, o legislativo estadual e o legislativo federal, quando se custa de 7 a 10 milhões de reais para você eleger um deputado federal, para você eleger um vereador, para você eleger um deputado estadual, está algo intrinsecamente errado com o sistema político. É essa parte que tem que ser melhorada, tem que ser facilitado a entrada para o sistema político. Essa porta de entrada tem que ser, essa barreira de entrada tem que ser eliminada. Só assim que a classe média vai começar a ter representatividade. Num segundo instante, tem outros poderes políticos aí, que, na meu ver, tem que ser limitados. Não é para qualquer um. Senado, por exemplo. Esse, ao meu ver, não pode ser qualquer um senador. E temos aí senadores que fazem um desfavor àquilo que é ser brasileiro. Né? Não tem qualificação para serem senadores. Ao mesmo ocorre com a parte do judiciário. Há muitos do judiciário que hoje, agora, o terceiro poder que estava aí, de certa maneira, ainda segurando o Brasil até 2, 3 anos atrás, agora entrou no bolo. Entrou no bolo daqueles que são
mancomunados aí com um sistema que deve terminar. Então, enfim, temos que rever a nossa estrutura de poder. A nossa estrutura de poder, o nosso sistema político, ele, de fato, não é contemplado aqui. Eu não escuto isso reverberando em várias áreas. Acho que se fala muito de regime, de sistema de nomenclaturas, que, de certa forma, rotulam os sistemas e as opções que nós temos. Mas, na verdade, nunca se fala daquilo que está por trás. O que está por trás é muito mais importante do que o rótulo. O que eu estou aludindo aqui? É a estrutura de poder. A estrutura de poder, ela existe, ela é o que vai dar estabilidade ou ela é o que vai causar instabilidade em qualquer rótulo de regime político. Por exemplo, no caso do Brasil imperial, existia um quarto poder. Por que ele existia? Porque, de um ponto de vista de poder centralizado, de ter executivo, legislativo e judiciário centralizado em somente um lugar, que era o Rio de Janeiro, para equilibrar esse sistema, precisava-se de um quarto poder. Esse quarto poder tinha que criar esses limites. Para um sistema descentralizado, como é o caso federativo dos Estados Unidos, não é necessário esse quarto poder, porque os Estados-membros, eles constituíam um limite, um freio natural de quarto poder ao poder central. Então, isso que eu estou aludindo chama-se estrutura de poder. Quem que comanda, de fato, a coisa pública? E aí cabe uma terceira consideração aqui, que é muito importante, é que em qualquer regime temos que estabelecer o princípio da subsidiariedade. É sim o governo de baixo para cima, comunidades livres, se autodeterminando, com poder judiciário, poder de passar suas próprias leis, e essas leis serem efetivas. Isso, de certa maneira, temos aqui no Brasil, até um certo limite, mas onde não temos é a representatividade tributária. Boa parte dos tributos são roubados das cidades e levados a essas instâncias de poder, que sabe-se lá para que serve. Para que serve o Estado de São Paulo? Para que serve a federação? Se os benefícios são todos feitos no município. Então, temos que começar a rever essa estrutura tributária, que tem muito a ver com a estrutura do poder. Uma última consideração aqui é a seguinte. Estamos aqui passando por um problema, que é um problema cíclico, que não obedece, de fato, o calendário. Estamos aqui em 2017, mas o Brasil ainda não entrou no século XXI. Não entramos no terceiro milênio. Por quê? Porque as estruturas de poder, o jogo político, as entidades políticas, as narrativas, os representantes, são todos do século passado. Estamos ainda jogando o jogo do século passado, e esse está se comprovando completamente carcomido. Então, precisamos agora aproveitar esse momento de grande estabilidade para fazer as grandes reformas profundas que o Brasil precisa, e com muita consciência e um debate aberto com relação à coisa pública. Então, eu gostaria de convocar a todos vocês a ajudar a nós mesmos a entrar ao século XXI, iniciar aqui um grande debate do Brasil que nós queremos. Muito obrigado.